da Bíblia neste ano de 2024, estudando o livro de Ezequiel. Quando é o momento certo para Deus chamar? O tema do estudo de hoje é o momento certo. Logo no começo do livro de Ezequiel, nós temos a seguinte informação no capítulo 1, versículo do 1 ao 3. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, quando me encontrava entre os deportadores, às margens do rio Cobá, abriram-se os céus e contemplei visões divinas. No 5º dia do mês, era o 5º ano de cativeiro do rei Joaquim. E a palavra do Senhor foi-me dirigida ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, na Caldeia, às margens do rio Cobá. Nesse lugar veio a mão do Senhor sobre mim. Então, nós temos a informação que ele era um sacerdote, Ezequiel era um sacerdote e era prisioneiro de guerra, né? Ele era um prisioneiro de guerra. Mas para a gente entender melhor esse contexto, a gente precisa ler outro livro bíblico para entender que o perrengue, o buraco era muito mais embaixo. Nós que lemos o livro de Ezequiel, faz parecer que está tudo bem. Ezequiel está tendo ali umas visões, Deus está mostrando o que vai acontecer e está tudo bem. Mas só que esse livro bíblico que nós vamos ler a seguir vai mostrar que estava um caos, que a situação em que o prisioneiro de guerra, o sacerdote Ezequiel, recebeu as visões, essas graças de Deus, o oráculo, não era o melhor momento. Bem, pelo menos não na nossa ótica humana, mas na ótica de Deus era o tempo certo. Abra no livro 2 Reis, capítulo 23, versículo 36. Antes de começar a ler, entenda o seguinte: o rei de Judá está ameaçado pelo grande reino da Babilônia. Quem prestou atenção na leitura do livro de Ezequiel viu que Deus permitiu que tal coisa acontecesse. E a gente, no futuro, Deus vai falando o que vai acontecer. E nesse livro de Reis a gente vê o que aconteceu. Então, o rei judeu versus o rei da Babilônia. Então, nós temos o subtítulo que diz: Joaquim, rei de Judá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar. Reinou durante 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Zebida, filha de Fadaías, natural de Aruma. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Aí vamos para o capítulo 24, versículo do 1 ao 16. Durante o reino de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu contra Joaquim, que se tornou seu vassalo por 3 anos. Depois revoltou-se contra ele. O Senhor mandou contra ele os bandos dos caldeus, dos sírios, dos moabitas e dos amonitas, e lançou-os contra Judá, para o destruírem, conforme ele havia anunciado pela boca dos profetas, seus servos. Isso aconteceu realmente por ordem do Senhor, para afastá-lo de sua presença, por causa dos pecados cometidos por Manassés e por causa do sangue inocente que ele tinha derramado, chegado a inundar Jerusalém de sangue inocente. Por isso o Senhor não quis perdoar. O restante da história de Joaquim, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá.
Joaquim adormeceu com seus pais e seu filho Joaquim sucedeu-lhe no trono. O rei do Egito cessou. Então suas expedições foram de sua terra, porque o rei da Babilônia se tinha apoderado de todas as possessões do rei do Egito, desde a torrente do Egito até o Eufrates. Aí nós temos um outro subtítulo, Joaquim, rei de Judá. Então agora estamos falando do filho. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar. Reinou durante 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noesta, filha de Elnatã, e era natural de Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seu pai. Foi nesse tempo que vieram os homens de Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém e sitiaram. Depois, Nabucodonosor veio pessoalmente diante da cidade, enquanto suas tropas a sitiavam. Joaquim, rei de Judá, foi ter com o rei da Babilônia, em companhia de sua mãe, suas tropas, seus oficiais e seus eunucos. E o rei da Babilônia o prendeu. Isso foi no 8º ano do seu reino. E como o Senhor tinha anunciado, levou dali todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha mandado fazer para o santuário do Senhor. Levou para o cativeiro toda Jerusalém, todos os chefes e todos os homens de valor, ao todo 10.000, com todos os ferreiros e artifícios. Só deixou os pobres. Então aqui é que entra a história de Ezequiel. Ezequiel está no meio dessas pessoas poderosas que o rei da Babilônia coloca como cativo, né? Como ali subjuga, né? Subjuga para eles obedecerem. Deportou Joaquim para a Babilônia com sua mãe, suas mulheres, os eunucos do rei e os grandes da terra, todos os homens de valor, em número de 7.000, os ferreiros, os artífices, em número de 1.000, e todos os homens aptos para a guerra. O rei da Babilônia os deportou para a Babilônia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, não só nessa leitura, como no livro de Ezequiel, nós vamos ter o Senhor explicando por que ele está fazendo isso, porque foi um povo desobediente, foi um povo pecador, porque Deus mandou os profetas e eles não escutaram, porque eles continuaram na idolatria. Então, quando a gente pensa assim, em que contexto Ezequiel estava? Ezequiel estava desse jeito, tendo a sua terra, a sua cultura sendo subjugada, tendo sua terra invadida, tendo que sair da sua terra, sendo prisioneiro de guerra. Dentro dessa situação caótica, que nos dias de hoje a gente iria falar assim, não, Senhor, não tem condições para mim. Mas, naquela época, com tudo isso acontecendo, o que o Senhor fez? Não, agora é um bom momento para poder, né, ter visões, ter oráculos. Agora é um bom momento. Mostrando que o que é bom para Deus, né? Às vezes a gente diz assim, não é bom para mim, mas é bom para Deus. O que é bom para Deus é bom para a gente também. Tanto que ele, né, nesses momentos mais inesperados, é o momento que Deus age. Porque se ele fosse esperar terminar tudo isso para poder depois o povo entender o que estava acontecendo, né? O povo não ia compreender que tudo que estava acontecendo teve a permissão de Deus. E como que acontece, né? Como que acontece esse chamado? Acontece, a gente vê ali no capítulo 1 de Ezequiel, versículo 4, que diz: tive uma visão, soprava do lado norte um vento impetuoso,
uma espécie nuvem com feixe de fogo resplandecente, e no centro, saído do meio do fogo, algo que possuía um brilho vermelho, e aí segue descrevendo a visão que ele teve, e claro que ao longo da leitura do livro de Ezequiel a gente vai ver que acontecem os oráculos, como a gente já viu no vídeo anterior, que é essa comunicação direta de Deus com o profeta. Então, como que isso acontece? Através da visão, através dos oráculos. Só que não é o momento que a gente falaria, esse é o melhor momento. Porque não era melhor para a gente, mas foi para Deus. Porque Deus quis explicar. Vocês estão passando por tudo isso porque foi um povo teimoso. Foi um povo desobediente. Foi um povo que desviou da fé. Então, qual é o momento para Deus fazer um chamado? É o momento que Deus quiser. E isso também serve para a nossa vida. É o momento que Deus quiser. Às vezes Deus bate na porta, nos dá uma missão, pequena ou grande, e a gente fala, agora não é um bom momento. Agora não é um bom momento para servir. Agora não é um bom momento. Bem, não é um bom momento para você. Se Deus está te chamando, é porque é. Até a próxima, pessoal. Tchau!